Olá, bem-vindos à segunda live do nosso projeto Médicos que se Importam. Vamos esperar um pouquinho o Instagram avisar as pessoas que nós estamos aqui para compartilhar conhecimento. Vamos lá. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou aqui cumprimentando. Tudo bem com vocês? Ai, que bacana. Bem-vindos, bem-vindos. Que bom, que bom. Vamos entrando. Olha a presença de otorrinos aí, que sempre é gostoso, sempre é muito bom receber os colegas médicos acima de tudo. Queridos, tudo bem? Enquanto a gente espera nosso convidado de honra aqui entrar, eu vou falando algumas coisas aqui para vocês. Sejam todos bem-vindos. Que bom, nomes muito importantes aí da otorrinolaringologia integrativa. Muito bom. Ai, obrigada. Olha só, é a luz do pôr do sol aqui que tá vindo receber vocês. Eu acho que tá dando esse brilho aqui. Mas vamos lá, pessoal, enquanto vocês estão entrando aí, olha, nossa estrela aqui já chegou, já vou te chamar. Vou começar falando um pouquinho do propósito dessa live, né? A nossa ideia é formar uma comunidade que chama Médicos que se Importam, porque medicina sempre foi sagrada para mim, na minha vida, foi um sonho de criança, uma árdua conquista, né? E para a gente chegar onde tá, nessa condição de fazer do jeito que a gente gosta, foram vários degraus que a gente precisou escalar. Então, nada que é grande chega de mão beijada, e por isso eu, mais do que ninguém, preciso valorizar o papel de vários médicos que fazem a mesma coisa. A medicina é sagrada, mas ela está em baixa na sociedade, né? Por inúmeros motivos. São condições dificílimas de trabalhar, condições difíceis de mudar, mas a gente nem vai perder tempo precioso da live aqui falando disso. O que é importante é que a gente entenda que tem muitos colegas que se esforçam para dar conta dessas condições desfavoráveis, né? E fazer uma medicina de olho no olho com o paciente, de ouvidos atentos, dessa visão integrativa do ser humano como um todo e de compaixão pelas dores que cada um apresenta, né? Então, isso é muito precioso e a gente sabe que é difícil e que dá muito trabalho. Então, a ideia de fazer essa comunidade é que a gente possa se expressar, que a gente possa mostrar para as pessoas o que dá para fazer de fato, e que a gente consiga, aos poucos, mostrar para a sociedade que essa generalização de botar médico para baixo não tem sentido, né? Então, o projeto Médicos que se Importam tem esse papel. Eu particularmente acho que a medicina convencional bem feita já é algo muito interessante para o médico e para o paciente, claro. O problema é que ela nunca foi suficiente para mim. Acho que eu nasci com uma tendência de olhar além do muro e também com uma tendência de ficar assim, tudo dentro de mim fica revoltado, agitado quando a gente vê o que a gente gosta ser criticado, né? Então acho que também por eu ter escolhido o zumbido como área para trabalhar aí juntou, né? Medicina convencional e zumbido que precisa de um olhar integrativo, e a medicina convencional só falando zumbido não tem cura. Acho que foi a revolta master que eu pude manifestar para de fato começar a olhar de um outro jeito, fazer de um outro jeito, né? Então hoje a gente está aqui para ouvir uma das pessoas super queridas para mim, super queridas também para muita gente nessa linha da otorrinolaringologia integrativa, que é o Dr. Rodrigo Guizardi. Estou chamando para ele entrar e a gente conversar ao vivo. Enquanto isso, deixa eu dando aqui um oi para todo mundo que entrou e eu já estava falando. Sejam todos bem-vindos. Rodrigo, peraí, vamos lá de novo.
Estamos todos ansiosos aqui para ouvir você falar. Rodrigo, acho que você não está recebendo. Estou te enviando o convite. Se você puder, me escreve se está acontecendo alguma coisa. Olá, Que susto, amigo, que susto, né? pois é. Que susto essas coisas de live. Já estava pensando que ia fazer a live sozinha. Sumiu o sinal todo aqui também. Eu falei, ué, apagou, ficou tudo escuro. Eu estava assistindo você falar aqui e de repente sumiu tudo da tela. Olha, fazer live dá pra gente um jogo de cintura, né? Que olha, a gente tem que se Uhum. acostumar com todas as adversidades de uma vez só. Mas, Rodrigo, muito bom ter você aqui. O Rodrigo, que é otorrino, é docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Marília, no interior de São Paulo. Uma gracinha de profissional. E eu vou começar contando para vocês como eu conheci o Rodrigo. Posso, Rodrigo? Claro, claro que pode. Obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite, viu? Estou muito feliz de É estar um aqui com você. prazer, é um prazer. Em 2019, eu estava lá numa das salas de um congresso, né, de otorrinolaringologia, e naquela aula eu sentei lá para assistir sozinha. Em geral, eu estou acompanhada, estou no bate-papo, porque uma das coisas mais gostosas de congresso é o social. Mas eu entrei numa sala, né, sozinha, sentei numa cadeira lá, e eu lembro que tinha lugar do meu lado, né? Aí lá pelas tantas, entra o Rodrigo, que eu não conhecia, acompanhado de uma colega em comum, né? Ele sentou do meu lado, a colega sentou do lado dele, né? E daí, no intervalinho da aula, ela virou para mim e falou assim: Tani, eu queria te apresentar o Rodrigo, que ele queria falar com você, né? Sou todo ouvidos, como sempre, né? E ele falou assim: você sabe que eu coordeno um grupo de WhatsApp de otorrino-laringologia integrativa. E a gente queria te convidar para fazer parte, né? Porque eu acho que o seu perfil combina com o nosso. Eu falei, mas claro! Né? Sempre é uma delícia encontrar gente afim, né? E lá fui eu para o grupo coordenado pelo Rodrigo, que já existia há um ano quando eu entrei, né? E olha, vou falar para vocês abertamente o nível de discussão médica que tem nesse grupo. Inclusive, fico mega contente que vários dos nossos colegas estão aqui nos assistindo. Então, Verdade. Rodrigo, é o que eu falo. Você é uma daquelas pessoas super bem-vindas que a vida põe no nosso caminho, Obrigado. né? E que você tem muito para acrescentar para muita gente, como já acrescentou para mim, tá? Então é realmente uma honra estar falando com você aqui. Obrigado, Tani. Nossa, eu fico tão feliz porque, assim, muitas vezes eu fiquei lá te assistindo palestrar, etc., né? E a gente nunca imaginava um dia estar, assim, tete a tete, por todo esse caminho, né? Que realmente foi dessa forma exata que você relatou, né? Que aconteceu, né? Eu me lembro quando você entrou, você falou, nossa, eu queria achar um grupo, assim, de um monte de gente que pensa fora da caixinha, eu achei que eu estava só. E aí a gente consegue encontrar um monte de gente que está pensando igual, e isso dá um gás para Nossa, gente, um ajuda o outro, e é isso que você comentou. O grupo lá é um grupo que está muito saudável, né? E ele é um grupo que fica muito focado mesmo nas discussões de ordem médica, tanto da otorrino geral, quanto medicina geral, quanto a parte integrativa. Então a gente não sai desse foco em momento algum, é até proibido qualquer outro tipo de assunto para a gente não desfocar aquele grupo que está tão gostoso. exatamente, né? E como manter um grupo focado também é um trabalho a mais, né? Acho que você merece os parabéns duplos. Bom, vamos lá, Rodrigo. Conta um pouquinho para a gente como é que esse olhar integrativo aí entrou na sua carreira aí otorrinolaringológica. Vamos lá. Eu creio que para arredondar talvez uns 10 anos atrás, 9, 10 anos atrás,
Estava assim, tudo bem, não estava acontecendo nada específico aqui na clínica, nada, mas eu estava com uma inquieto, um pouco inquieto, uma inquietação que eu não sabia de onde vinha, de falar, meu, será que eu não consigo oferecer mais, ser mais, produzir mais como médico? Eu estava me sentindo muito inquieto, né? Então foi essa inquietação que fez buscar conhecimento fora da caixinha, sabe? E usando o termo fora da caixinha não quer dizer que não seja conhecimento baseado em artigos, em evidências, etc. E aí a felicidade foi muito grande, porque de fato a gente tem um universo à nossa disposição assim de informações interessantíssimas e de cursos, de pós, ou seja, tem muita coisa assim, a hora que eu olhei eu até assustei, eu falei, meu Deus do céu, né? Então, então foi assim, um encontro, assim, foi uma coisa que me trouxe muita felicidade, me angustiava um pouco no começo, né, por ter tanta coisa assim, aquilo me deixava ansioso para tentar fazer a digestão daquilo tudo, pensar em vários cursos que são temas muito abertos, buscar o que eu poderia trazer daquilo para dentro do meu consultório, para a otorrinolaringologia, né? Para agregar ao que a gente faz dentro do convencional. Então, não é uma substituição das práticas médicas estabelecidas, né? É um valor agregado, né? Que deixa a nossa prática muito mais plena, a gente como profissional muito mais feliz e os pacientes muito mais satisfeitos. Então, isso foi uma mudança de chave na minha vida, de olhar assim, que assim, eu sempre fui muito feliz como médico, né? Eu acho que é o que faz a gente acordar todo dia e começar o dia seguinte, né? Mas, assim, a plenitude de ser médico, essa sensação melhorou muito depois que esse mosquitinho da integrativa picou, né? Você sabe que você está falando de angústia, eu lembrei da minha terapeuta, né? Quando eu fiz terapia, já já a gente entra nesse assunto, que ela falava que angústia é um sentimento muito inteligente, porque ele é tão ruim de uma maneira diferente que é impossível você ficar sentado no sofá sem se mexer, né? Então, Sim, angústia que você citou, olha, tem alguma coisa, tá faltando, preciso buscar, é o motorzinho da é. atitude, né? Então é muito bacana quando a gente pensa dessa maneira. Quando a gente está muito confortável, a gente não faz nada de novo, né? Então eu vejo que o seu movimento foi parecido com o meu, né? Porque lidar com a medicina convencional no zumbido é só sentando e chorando mesmo, né? E eu também não sou disso. Mas me Eu conta uma adoro essa coisa. palavra, atitude. É isso aí. Me conta uma coisa. Como que você vê, como que você definiria para as pessoas medicina integrativa, esse raminho aí que a gente faz, né? Que é a otorrinolaringologia integrativa. Ótimo. Isso é muito importante até para não dar margem a interpretações, né, e desmistificar. Então, medicina integrativa não é uma especialidade médica, não é outra medicina. Medicina existe uma só, né? As especialidades médicas são aquelas que todos nós já conhecemos: otorrinolaringologia, cardiologia, gineco, oftalmo. A medicina integrativa é uma terminologia que foi dada a uma mudança de olhar do médico, resgatando aquele olhar do todo, do olhar sistêmico. Eu costumo dizer assim que a medicina ocidental, né, ela trouxe assim um avanço gigantesco para a medicina, né? Principalmente com o advento das especialidades médicas, porque quando a gente está diante de problemas muito complexos, nada melhor do que o olhar do especialista para tentar solucionar, né? Então o avanço foi muito grande. Porém, né, pessoalmente, o que eu acho que houve uma perda ao longo desse tempo, por causa desse avanço incrível, houve um pouco de perda do olhar sistêmico. Então, a especialidade ela enxerga o local, a doença. Ó, então, é o estômago ali que está doente, é o seu nariz, né, é o seu ouvido, né? E a medicina integrativa é uma mudança do olhar do médico com o paciente. Então, ele está ali
uma dor de garganta, mas quem é esse paciente? O que ele pensa? Quais são os seus hábitos? Qual a sua alimentação? Qual o seu estado de espírito? O que ele faz, né? Então, esse olhar sistêmico, ele faz mudar tudo, porque a gente começa a enxergar fora da caixinha, enxergar além do óbvio, né? Então, amplia muito a nossa visão e a percepção. E o feedback por parte dos pacientes é muito bom, porque o paciente, no começo, acontecia muito e eu não estava acostumado, depois você vai acostumando. Nossa, doutor, mas nunca ninguém perguntou isso para mim, eu não percebia ninguém me importar com esse aspecto comigo, né? E a medicina integrativa, ela está crescendo muito, né? Ela nasceu, salvo engano, nos Estados Unidos, esse conceito de integrativo, e ela está assim, se disseminando esse conceito, que é muito bom para a medicina, que ela não veio para destruir a medicina, ela veio para agregar a medicina, né? Ela está se disseminando pelo mundo todo, e a gente vê iniciativas integrativas em várias especialidades médicas já, na cardiologia, na psiquiatria, na oftalmologia, com cursos, com eventos, com congressos, e a otorrinolaringologia não podia ficar de fora desse movimento que é global. Com certeza. E como você falou, está crescendo. Olha aqui nossos colegas falando assim, ó. A doutora Neisa está falando aqui, um caminho sem volta. A princípio solitário, o grupo ajuda muito. Não, quando você se acha fora da caixa e você é criticada, a melhor coisa do planeta é você encontrar outras pessoas fora da caixa, né? Realmente é muito bom. A Jalusa te elogiou aí na descrição, perfeita, né? A Flávia Dantas está falando isso mesmo, os pacientes sofrem com os médicos que são cabeça fechada. E nesse sentido eu ia te perguntar, apesar da medicina esse olhar integrativo estar crescendo nas áreas de especialidades, você sente resistência ou você sofre algum tipo de ataque direto ou indireto por ter essa cabeça aberta? Vamos lá. Eu tinha um pouco de preocupação com relação a isso, talvez lá no início, quando eu estava ainda adentrando, né? Conhecendo um pouco esse universo. Mas na medida que eu fui conhecendo, eu fui me tranquilizando, porque eu vi que a medicina integrativa, o conceito integrativo, ele é um conceito baseado em ciência, baseado em evidência, ele não é uma medicina alternativa. Então, isso me tranquilizou, porque a primeira coisa que me tranquiliza é eu estar bem com relação ao que eu estou fazendo com a minha conduta. Eu presto contas, acima de tudo, sabe, com o pessoal lá de cima. Então, isso me dava tranquilidade para fazer. E para falar, vou fazer, vou seguir em frente, porque o que eu estou vendo é certo e justo, né? Então, isso me mobilizou. Pessoalmente, claro que já escutei alguns colegas terem algum tipo de problema, de resistência. Pessoalmente, graças a Deus, eu não tive, assim, pelo menos abertamente, né? Nenhuma situação, nunca aconteceu absolutamente nada, pelo contrário, recebo aqui na clínica encaminhamentos de colegas de outras especialidades, eles sabem que é para agregar alguma coisa ali na conduta do paciente, não desfazer o que eles estão fazendo, né? Mas eu acho que dentro da integrativa, todos nós ali, é muito importante a gente trabalhar no sentido desse efeito viral, sabe, de multiplicação desse conceito, não sendo chato, tentando convencer quem não está no momento, porque é uma questão de respeitar o momento do próximo, mas de perceber cada colega que dá uma brechinha ali para você ir lá fazer um cochichinho, falar alguma coisa, deixar a sementinha plantada. E isso tem acontecido, a questão integrativa ela tem crescido bastante, e eu acho que todos nós, é dever de todos nós fazer com que ela cresça de maneira saudável, sabe? Pautado dentro de conceitos éticos, dentro de evidência, com artigos, etc. Porque aí a gente fica com a casa sobre a rocha. Perfeito, perfeito. E eu te perguntei isso porque eu vou relembrar aqui uma das vezes que eu fui atacada com esse olhar holístico lá atrás, né? Porque são 27 anos de zumbido, 27 anos não se conformando e tentando fazer alguma coisa. E sempre a gente teve esse olhar do paciente, mas às vezes não tinha literatura para embasar.
este olhar integrativo no zumbido, né? Então, indiretas, eu sofri várias, né? Mas teve uma situação num congresso que tinha uma mesa redonda de zumbido que eu não estava participando, eu estava assistindo, e eu tinha cumprimentado todos os palestrantes antes de começar, né? Ou seja, sabiam que eu estava lá, né? E, enfim, discute, a pessoa que estava moderando a mesa comentou sobre zumbido e dislipidemia, né? Essas alterações de colesterol, de triglicérides. E na época, uma das pessoas da mesa falou assim, nesse nível, falou assim, eu acho que não tem nada a ver, né? E, inclusive, eu acho que os profissionais que ficam falando que tem coisas de fora do ouvido, né, como dislipidemia que pode causar zumbido, eu acho que isso assim é passar para a população uma informação errada. Eu falei, gente, acho que foi o ataque mais direto que eu sofri há muitos anos atrás, né? Essa pessoa já se aposentou, eu já tive a oportunidade de vê-lo mudar de opinião. Então, são coisas que mostram que, de fato, tudo está caminhando na direção que a gente quer. Só que, às vezes, não é na velocidade que a gente quer, né? Enfim, coisas, né? Mas, de qualquer jeito, eu acho que hoje, com muito mais pesquisa, de fato, inclusive no zumbido, muitos médicos aí têm essa visão que não basta fazer otoscopia, olhar que está normal e falar para o paciente, você não tem nada, né? Sim. Então, Rodrigo, vamos entrar um pouquinho no zumbido. Como é que você vê o zumbido dentro desta questão integrativa? Então, vamos lá. Vou até passar, porque como em aberto, né, a live para o público é misto, eu vou até passar mais ou menos da forma como eu explico aqui para os pacientes, né? Então, quando eles falam que estão sentindo um zumbido, né, eu gosto de explicar que é como se a gente tivesse um sensorzinho, um alarme que vai apitar avisando que alguma coisa está errada. Da mesma forma que a gente tem um sensor na nossa residência, vai ter aquele sensor de presença que aciona o alarme, né? Então, o zumbido, eu dou essa analogia, que é um sensorzinho que vai apitar dizendo que tem alguma coisa errada. Essa alguma coisa errada, a lista é crescente, né? A lista é muito crescente, né, de suspeitos, né? Então, eu explico isso para eles. E essa questão dele apitar, ele pode apitar por problemas especificamente dos ouvidos, claro, uma simples cerinha no ouvido, né? Que bom que se todos fossem uma cerinha no ouvido. Estava resolvido. Pode ser uma simples cerinha, né? Mas tem toda uma rotina de investigação, né? Tanto a rotina convencional, que é muito bem sedimentada e muito bem explicada nos nossos congressos, nos nossos eventos oficiais da Otorrino, né? E também a observação dos aspectos integrativos, entendendo que esse apito, que esse aviso, ele pode acontecer além daqueles limites de dentro da orelha, seja orelha externa, orelha média, orelha interna, né? Então, eu posso, por exemplo, estar tendo um zumbido por uma questão de resistência à insulina, por exemplo, né? Eu posso estar tendo um zumbido por um estresse, ou seja, com uma alteração muito significativa do nível do meu cortisol, né? Também posso estar tendo zumbido por causa disso, né? Então, ou seja, abre um leque de investigação, e eu acho que nesse leque de investigação, o médico abrindo a cabeça para o olhar integrativo, ele ganha inúmeras estratégias. Então, eu pessoalmente eu monto uma listinha, falo, olha, aqui no seu caso, a tua audiometria aqui tem uma perdazinha aqui nesse ouvido que está com zumbido, porém, ó, esse exame de sangue, essa glicemia não está legal, essa insulina que não está adequada, eu percebi no interrogatório que sua alimentação aqui está cheia de carboidrato, né? Então, aqui eu estou contando, tem 4 suspeitos aqui, e eu não consigo te afirmar qual é, embora eu poderia simplesmente rotular que é exclusivamente por causa daquela perda auditiva. Mas me parece, até pelas discussões nos grupos, que é crescente o número de pacientes que a gente jurava de pé junto que era aquela perda. E muitas vezes você
regula o sistêmico e ele para de ter o zumbido, mesmo tendo uma pequena perda, por exemplo. Ou seja, isso está dizendo para a gente que a gente tem que ampliar o olhar mesmo, né? E a medicina integrativa, ela, com a otorrinolaringologia, especificamente com a otoneurologia, é um casamento perfeito. É isso aí, muito bom. Eu costumo falar que o zumbido é o jeitão do ouvido fazer networking com outras partes do corpo, né? É isso Porque a gente aí. pode ter o zumbido, como você falou, pelo problema do ouvido, mas pode ser alguma coisa que venha do nariz pela tuba auditiva, pode ser alguma coisa neurológica, pode ser emocional, pode ser odontológica, pode ser cervical, pode estar relacionado à tireoide ou outros hormônios, como você já falou do cortisol, pode ser deficiência de vitaminas e minerais, pode ser um mundo de coisas, assim como a dor de cabeça, que todo mundo entende um pouco, pode também ser um mundo de coisas, né? E já que você falou da questão da perda de audição, de fato, o achado mais comum na área otorrinolaringológica nos pacientes com zumbido é alguma perda, mesmo que seja aquela coisa, frequência única, 30 dBs, um lado só, que não dá repercussão auditiva nenhuma na vida do paciente. Porém, hoje eu acho que o próprio zumbido, o próprio jeitão do zumbido, não só a presença ou ausência, mas o jeitão do zumbido, quando ele oscila muito durante o dia, um dia, né? Não é aquela coisa de dia eu não percebo, de noite ele aparece porque está silêncio. É cada hora ele tem variações reais de volume. Fala contra ele ser da perda de audição, já que a perda, a princípio, pode ser uma condição estável em um dia da vida da pessoa. Quer dizer, mesmo que a perda possa ser progressiva ao longo de uns anos, num dia, manhã, tarde e noite, ela tem chance de ser estável. Então, os zumbidos que oscilam demais, mesmo que a perda exista, eu faço igualzinho a você, quer dizer, eu ponho lá no banco dos réus, né, ou banco dos suspeitos, mas eu não estou habilitada na primeira consulta a bater o martelo e falar é culpado inocente, manda prender, manda soltar. Né? Então, essa ideia, os nossos colegas e os nossos pacientes precisam entender, porque, no fim, esse olhar integrativo é uma tendência da gente cavocar o meio de campo para ver tudo que pode ter relação. Eu, particularmente, prefiro botar no meu banco dos réus coisas que podem ser inocentes do que largar um culpado, né? Então, eu prefiro terminar a consulta com hipóteses, no plural, né? A perda de audição, se eu estou na dúvida, ela está no banco dos suspeitos, as deficiências de vitaminas, minerais, as alterações hormonais, etc., metabólicas, mas é com olho nos suspeitos que a gente vai conduzir uma estratégia e depois, na próxima consulta, a gente vai ver de fato quem era culpado, quem era inocente. Então, muitas vezes, esse começo serve para a gente refinar um raciocínio. E é o resultado que vai validar esse raciocínio. Faz sentido para você? Todo sentido, todo sentido. E só, Tani, completando, que é muito interessante, até para os colegas que estão assistindo, os colegas médicos, que assim, a integrativa, além da mudança do olhar, da gente virar essa chavinha na nossa cabeça, né, da mudança do olhar, ela faz uma mudança do olhar em leque de metodologia diagnóstica, né, e em exames até que são exames do nosso dia a dia, mas muda até o olhar na maneira de interpretar esses exames. A gente sai daquele olhar cartesiano, do extremo de saúde e doença, e passa a ter um olhar funcional na interpretação desses exames. E, acima de tudo, que é muito legal, os eventos da integrativa, eles têm procurado, inclusive, fazer a capacitação, né, para ter esse olhar funcional dos exames e também a lidar com esses achados. Bom, encontrei aqui um vilão, um suspeito. Então, o que eu faço com ele? Como eu atuo? Que jeito que eu medico? Né? Que jeito que eu oriento a alimentação?
o que eu devo fazer? Devo passar um suplemento? Como passá-lo? Que doses que eu devo passar que estão dentro de protocolos éticos e seguros, né? Então, muda a chave desde lá do comecinho, da ponta, até a caneta, né? Então, isso é muito legal, né? Então, ela tem todo um pacote de coisas que incluem essa estratégia integrativa. Não só tem o olhar, que é o principal, o olhar em cima do exame, uma anamnese diferenciada, né? E também capacitar para montar essas estratégias de tratamento, né? Ou seja, a gente passa a aumentar a possibilidade de resolução. Porque, assim, uma analogia que eu faço é assim, se a gente tem na nossa caixinha de ferramenta um martelo, tudo na nossa vida é prego. Então, se a gente aumenta a quantidade de ferramenta nessa caixinha, a gente começa a achar um monte de coisinha para consertar. Né? Isso, muito bom, muito bom. Enquanto você estava falando aqui, eu lembrei que como os laboratórios, né, estão constantemente em mudança aí para apresentar os resultados dos exames de sangue, tem uma linha de laboratórios aqui que pega a faixa de referência, né, que você já mencionou, e coloca para o paciente se o resultado está verdinho, né, porque está dentro da referência, ou não, se está de outra cor, né, que não é um vermelho, é um laranja, tá, mas enfim, verde ou não, né? E daí, o que acontece? Eu peço exame de sangue para praticamente 100% dos meus pacientes, justamente para ver um meio de campo que vai além da audiometria, né? E daí é interessante que vem os pacientes lá com tudo verdinho e eu começo a achar pelo em ovo, né? Exatamente. Eu falo assim, olha aqui, ó. Então, se você está na faixa da referência, tudo bem. É uma primeira boa notícia. E melhor tá dentro do que tá fora. Só que a faixa não é tudo. Então, por exemplo, se o que eu tô medindo é algo bom para o corpo, eu quero mais é que você esteja no extremo, na parte mais alta dessa faixa, né? E se essa coisa é ruim, é inflamatória, é ruim para o corpo, eu quero mais é que você esteja perto do mínimo, né? Então, simplificando. Então, aí a gente começa a ver, ó, a vitamina D não tá boa, a B12 não tá boa, a hemoglobina glicada não tá boa, enfim. E daí a gente se enche de opções e o paciente fala assim, nossa, doutora, mas ninguém falou isso para mim, né? Eu vi que tava tudo verdinho, né? Então, quando a gente só olha o que todo mundo olha, a gente deixa todo aquele submundo do iceberg que está abaixo daquilo, está fora do alcance de todo mundo. E é para lá que a gente quer mergulhar quando a gente se atreve a fazer a medicina integrativa, né? É olhar o que não é visto ou olhar de uma maneira diferente aquilo que é visto, né? Então, acho que tem tudo a ver essa coisa de revalorizar as coisas que a gente aprende, porque todo mundo aprende a ver um hemograma, né? Mas o valor que você vai dar pode ser diferente à medida que você é ensinado que tem mais coisa para fazer além daquele conhecimento básico que a gente aprende, né? Exatamente, exatamente. Muito bom. Bom, e a gente vai contar para vocês, tanto eu como o Rodrigo, somos casos de pessoas que tiveram um zumbido e não temos mais. E se não fosse o olhar integrativo, nenhum dos nossos diagnósticos teria sido feito, né? Rodrigo, como eu já contei a minha história algumas vezes, eu vou deixar cavalheiros primeiro falarem, tá bom? Então tá joia, então vamos lá. Conta a sua. Eu não vou lembrar exatamente a idade, mas acho que foi talvez na transição ali do final dos 30 indo para os 40 naquela época. Eu estava me incomodando, né? E tinha justamente esse padrão de intermitente. Ele não era um zumbido contínuo. Ele não era estável, né? Ele tinha um padrão de apitinho, aquele apito, e intermitente. E com audiometria normal. Né? E parece que enquanto a gente não virou aquele reloginho dos 40, né? O corpo ainda tem aquela capacidade de dar conta dos nossos erros. Né? Olha que bate exatamente aquela data,
Parece que muda tudo, né? Vem de É uma bônus com coisa... aniversário, né? É. Então, a partir daí começou a incomodar e coincidiu de eu estar ali também iniciando justamente a integrativa, né? E aí, claro que quando a gente começa, isso acho que é um fenômeno que acontece com quase todos que entram na integrativa, o primeiro paciente é a gente mesmo, né? Então, a gente... Opa, padrão deu uma travadinha. voltou, a gente Voltou. começa Voltou. a incomodar mais com o nosso estilo de vida, isso. Então foi essa mudança de chave. Então nesses exames, então, a audiometria estava normal e o que tinha de mais significativo eram os triglicerídeos que não estavam adequados e a insulina basal estava no quartil superior da normalidade, né? Para o pessoal que está escutando. Então, na maioria dos laboratórios, ela vai de 3, 4 até 24, mais ou menos, né? Então, ela estava mais próximo do valor máximo, ou seja, dentro do normal, mas longe de ser o ideal. Então, isso já me chamou a atenção, né? Estava com, acho que uns 2 ou 3 quilinhos aí de sobrepeso, né? Fora do peso ideal. Ai, Então, só deixa eu só te cortar para lembrar. Gente, peso nunca foi um negócio importante para o ouvido, né? E daí tá aí o Rodrigo falando que só 2 ou 3 acima, quer dizer, pouquinho, mas com alterações nos exames de sangue que podem justificar sintomas, né? Então, isso é muito precioso. Mesmo pessoas magérrimas, que não têm por que se preocupar com peso, podem ter alterações nos ouvidos. Desculpa, segue aí. não, mas é perfeito, é exatamente isso aí. Então, estava um pouquinho de sobrepeso, a insulina não estava adequada, o triglicerídeo denunciando a minha alimentação, né? Então, foi por ali que eu comecei a atuar, a virar a chave, né? Então, naquela época, comecei a fazer atividade física de rotina mesmo, e não de brincadeira, porque até então eu jogava futebol de domingo. Sabe aquele futebol que termina e toma um chopinho ainda depois do jogo? Então, era mais higiene mental do que esporte, né? Mas aí, de fato, eu me matriculei, comecei a fazer academia, tudo certinho, faço até hoje. Melhorei muito a alimentação, a parte alimentar, né? Então, os exames, eles entraram naquela curva de melhora, né? E uma suplementação nutricional, né? Com nutrientes específicos que vão mudando ao longo de algumas fases, né? Baseado nos exames. Então, eu entrei nessa pegada, né, fazendo desta forma, e foi o que me ajudou. Então, isso fez uma total diferença, né? E muitos dos casos dos pacientes que eu encontro são exatamente dessa maneira. Hoje, quando eu olho lá para trás, eu falo, caramba, né? Quantos pacientes na era pré-integrativa eu comi bola, passei reto, né? Ó, se contenta aí com essa perda que é isso mesmo, né? Então dá até uma dorzinha no coração, assim, né? Mas a gente vai mudando, vai se modificando, né? E o legal da integrativa é que eu, pessoalmente, independente de zumbido, eu trabalho muito na cabeça do paciente essa questão assim, de que na grande maioria das situações clínicas de saúde, a gente tem que trazer o paciente como autor da própria história. Que nem, vamos falar de mim para não falar dos outros. Eu sou o autor do meu zumbido. Eu não sou vítima do meu zumbido. Então, quando a gente vira essa chave, sai da postura de vítima e passa para a postura de autor da própria história, da própria doença, né? Isso muda a vida. Isso muda a vida. A integrativa discute muito epigenética, ou seja, tira a gente daquele vitimismo da genética e traz o ser humano como autor da própria história. A gente está matriculado aqui nesse mundo para isso, né? Para a gente se modificar e fazer uma melhor versão de nós mesmos. Né? Excelente, matriculado nesse mundo, eu amei. Vou aproveitar e lembrar uma frase do Laís Ribeiro, que é assim, ninguém está condenado a ser quem sempre foi.
sempre dá para a gente mudar. E o termo que eu uso é isso, da gente ser protagonista da nossa saúde, né? Protagonista, ao invés da gente se ver realmente vítima, né? Porque alguns anos, assim, tudo mudou na minha vida e no meu jeito de falar com os pacientes. A hora que a gente entende que o corpo está dando sinais. E quem dá sinais, quem avisa, amigo né? Então, os sintomas são amigos. Só que quando a gente quer calar a boca de todos os sintomas, tomando um remedinho para abafar o sintoma e deixar o corpo quieto, você continua fazendo tudo que você fazia de errado igual. Né? E essa questão dos erros alimentares, ela é antiquíssima, tanto que acho que foi o primeiro olhar fora do ouvido que eu dei, lá 2 décadas atrás, foi exatamente para alimentação. Mas, Rodrigo, o que você viu agora com a pandemia dentro dessa questão alimentar? Uma vez que situações de desconforto enorme, principalmente no começo, antes de todo mundo adaptar, existe uma tendência, existiu, né? Uma tendência de busca por conforto na comida. E a comida de conforto não é exatamente um grelhadinho e uma salada, né? Não é. Exatamente. Eu tive os 2 extremos de paciente, mas infelizmente com prevalência do paciente que, claro, o mundo está pesado, né? Então tá pesado, não tá fácil mesmo, por mais estruturado que a gente esteja emocionalmente, com resguardo familiar, né, com cuidados da nossa alma, etc. O mundo tá pesado, né? Então, se a gente não lançar mão de diversos cuidados aí, a coisa desanda para valer, né? Então, a grande maioria dos pacientes assim, a gente observou realmente, falando só do aspecto alimentar, uma bagunçada geral. Então, eu comecei a receber pacientes agora. Doutor, então, faz meses aí que eu não vim no retorno, mas sabe o que é, né? Com o rosto já vermelho. Comi pra caramba, voltei a sentir isso, voltei a sentir aquilo, voltei a roncar, sabe? Uma confusão danada. E também tive, em menor quantidade, justamente os pacientes que redobraram os seus cuidados, justamente pensando nele como fortaleza, né, contra uma adversidade que está lá fora. Ou seja, diante de um mundo ainda sem opções totalmente sedimentadas, um grande conceito de medicina é a resistência do hospedeiro. Como é que nós estamos? Como é que está meu corpo? Né? Como é que eu posso reagir caso eu tenha contato com esse patógeno? Né? Então, esses pacientes também aconteceram bastante, sabe, de redobrar os cuidados. Né? E isso foi muito legal de ver, porque já eram pacientes que já estavam nessa pegada, já estavam doutrinados, né? Então, eles mantiveram suplementação, atividade física, quem não podia ir na academia que estava fechado, fazia caminhada. Eu tenho vários pacientes idosos, falei, não, senhor, coloque a sua máscara e vai andar em volta do quarteirão. Não é para ficar trancafiado dentro de casa, porque não há em nenhuma literatura que o senhor vai pegar um vírus ao ar livre, andando sozinho em volta do quarteirão. Né? Então, deve fazer atividade física. Né? Não fique totalmente parado no sofá. Enfim, mas foi isso aí. A minha percepção foi essa. Acho que foi da maioria dos colegas, né? Acho que sim. Deu uma onda aí de pacientes. Quadros labirínticos eu achei que aumentou bastante, as tonturas. Super, aumentou né? muito, né? Para não dizer os quadros de olfato, né? Uhum. Acho que foi uma deteriorada, com certeza. E daí eu puxo para a questão de que a Organização Mundial da Saúde define, né, saúde como uma somatória, né, de bem-estar no aspecto, né, biológico, mental, emocional e espiritual. E daí vem a nossa medicina convencional, que todo mundo aprende na faculdade, focada no biológico e focada no órgão que está apresentando o sintoma, né? Só que o próprio biológico já é múltiplo, né? Como a gente já falou aqui, o ouvido tem a ver com, né? Parece aqueles hubs de rota de avião. Sai de São Paulo, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá. Tem direções múltiplas, né? Mas falando do emocional, eu vou puxar para o meu caso de zumbido,
né? Que se não fosse também um olhar integrativo, eu mesma não teria caído a ficha, né? Então, o meu zumbido apareceu há 22 anos, né? Em julho, agora vai fazer 22 anos, e ele veio no dia da missa de sétimo dia da minha mãe. Então, várias pessoas que estão aqui, estão nos ouvindo, já conhecem parte da minha história, né? E olha, eu já estudava zumbido há 5 anos, na época, ele veio só do ouvido esquerdo, e o som dele, vou tentar reproduzir de memória, era algo assim, era... Quer dizer, era um tom puro que oscilava e eu percebia todas as noites. Aliás, bastava ficar no silêncio. Na agitação do dia a dia, eu nem tchum, como muitas pessoas, né? Só do lado esquerdo. Então, juro, como eu já estudava zumbido há 5 anos, era ascética do caramba. Eu falo, olha, eu tenho uma vergonha do meu passado. Uma vergonha do meu passado, hoje que eu sou cabeça aberta. Mas, enfim, ele veio na missa de sétimo dia da minha mãe, e eu tinha tido um comportamento daqueles de... hoje eu me perdoo, né? Porque eu falo, é o típico comportamento mulher guerreira. A gente abafa os sentimentos e segue a vida, que é para não sentir a dor. Só que a dor veio na missa de sétimo dia com meu irmão, que era mais travado do que eu, fazendo um discurso lindo, maravilhoso. E daí, juro, comecei a chorar, 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 deixei saírem as emoções e o zumbido apareceu ali, né? Então, o meu primeiro pensamento foi assim, meu Deus do céu, não posso ficar que nem meus pacientes, né? Então, esse foi o meu pensamento negativo. Só que tinha tanta coisa para administrar que, de fato, até ele eu botei numa gavetinha, né? Coisa que eu não recomendo para ninguém. Eu recomendo para todo mundo. Tem zumbido, vai investigar. Se a investigação não mostrar nada importante e você não quiser tratar, tudo bem, mas não deixa de investigar. Então, lá pelas tantas, eu fui fazer a investigação que eu mesma peço para os meus pacientes, né? Na época, eu fiz audiometria convencional, né? Até 8.000, estava normal bilateral. E os exames de sangue, que na época eu também pedi os básicos, estavam todos normais. Acreditem, eu precisei de uma amiga minha falar assim, Tani, será que não é emocional, não? Né? Porque na minha cabeça não existia zumbido emocional até acontecer comigo. Então, eu acho que foi o aprendizado que eu precisava ter. Por quê? Aí eu fui para terapia, né? É o que eu falo, sou fã de carteirinha de terapia, mudei a minha ideia sobre o luto, né? E num determinado momento, lá, com cerca de 2 meses, eu fiz 5 meses de terapia, lá no segundo mês de terapia, a terapeuta virou para mim e falou assim, Tani, você não comentou mais do seu zumbido, como é que ele tá? E no meio da sessão, eu me concentrei, tampei os ouvidos, falei, não estou ouvindo mais, né? Enfim, então, e já são 22 anos, né? Ou seja, o que eu acho, hoje eu diagnosticaria o meu caso, assim como você falou, o seu de resistência à insulina, o meu de zumbido emocional puríssimo, né? Sem coadjuvantes outros que eu tivesse pensado na época. E a hora que eu fui protagonista da minha história. Eu pensei, a vida tá tão cinza depois que a minha mãe morreu, eu quero me melhorar. E fui para terapia e dentro dessa ressignificação, que eu amo essa palavra, o zumbido foi embora, né? Então, a gente carrega tantas dores aí da vida por N pi fatorial motivos, né? Que não tem sentido a gente ficar socando um remédio atrás do outro se a gente não fizer uma transformação. E esse foi um dos trampolins que me jogaram lá para cima dentro desse olhar integrativo. Não dá para olhar só o corpo, né? A gente tem que olhar o mental, o emocional das pessoas, identificar pensamentos que são negativos, crenças limitantes. O único problema, realmente, problema que eu vejo é que isso requer tempo e paciência. Não é todo médico que tem esse perfil. Mas mesmo quem tem o perfil, que a gente conhece colegas ótimos, super amorosos, ótimos nas conversas, mas que não tem o tempo para puxar
toda essa linha, Sim. né? Para a gente ver o que tem por dentro dessa pessoa que tem um zumbido na frente dela, né? O que tem por trás dessa pessoa que chega com o zumbido. Então, eu acho que são dois exemplos para vocês terem, o do Rodrigo e o meu, que é muito importante a gente olhar o todo para fazer um bom diagnóstico e direcionar o tratamento mais produtivo. O dele foi rápido, o meu foi rápido, né? Então, acho que isso é uma vantagem. Olhar além do muro, olhar fora da caixa, certo? Certíssimo. Muito bom. Ô, Rodrigo, então, dentro dessa comunidade aí que a gente quer fazer de médicos que se importam, que eu falo assim, eu comecei com o Dr. Pedro Katz, um psiquiatra, a live com ele foi ótima. Tô dando continuidade com você, live ótima também. Eu quero deixar aqui o convite aberto para todo mundo que nos ouve agora ou vai assistir a versão gravada. Se você se acha um médico que se importa, né, na especialidade que for, escreve para mim no direct, se candidata a ser convidado aqui, para mim é um prazer. Se você é paciente ou qualquer outro profissional que não seja médico e conhece um médico nesse pique médico que se importa com o paciente, põe o nome dele para mim aqui. Para a gente vai ser um prazer poder dar voz a uma comunidade, porque a gente merece, assim como o grupo de otorrinolaringologia integrativa, a gente merece uma comunidade de médicos que mostram que dá sim para fazer, mesmo nas condições mega adversas de medicina aqui no Brasil, dá para fazer algo diferente, dá para satisfazer o paciente e, por tabela, a gente mesmo se satisfazer com essa carreira difícil que a gente se meteu, mas que faz o nosso coração bater mais forte, como o Rodrigo falou, faz a gente acordar com vontade de levar o nosso dia a dia, não é? É isso aí, exatamente. Exatamente. É uma delícia ser médico. É uma delícia ser Agradeço todos médico. os dias. É isso aí. Então, pessoal, olha, deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Estão me perguntando que tipo de terapia eu fiz. Na época, eu fiz uma mistura de terapia cognitivo-comportamental com regressão. Então, acho que isso que acelerou o meu processo. Adoro e recomendo. Enfim, acho que não tem perguntas. Não. Quanto tempo é necessário de dieta sem carboidratos para resistência insulínica, para exclusão como causa? Rodrigo, o que você propõe aí para os seus pacientes? Ó, depende um pouco do tempo que esse paciente está vindo doente. Às vezes você pega um paciente que ele está com uma história de 5, 10 anos, né? Ou seja, ele está numa vertente negativa de longa data e não vai ser 90 dias de acerto que ele consegue resgatar, né? Então, isso é muito, muito, muito individual. Agora, aproveitando o gancho, eu friso muito para os pacientes, porque é muito comum o paciente falar assim, doutor, qual que é a melhor dieta? Eu falo aquela que vira hábito. Não adianta acertar 90 dias e voltar à versão antiga, né? Vou fazer uma dieta de 90 dias, depois eu volto a tocar terror tudo de novo. Ou seja, não faça, né? O ideal é mudar hábito, né? Para tentar achar uma postura de meio termo em que você vê a curva de normalização dos exames dizendo, né, que está no caminho certo e a percepção corporal de saúde acontecendo gradativamente, né? O que eu pessoalmente eu faço é assim, principalmente no comecinho, paciente novo, é marcar cerrado. Então, às vezes, 60 dias ali, entre 60 e 90, eu já estou olhando, já estou puxando a orelha, peço alguns exames, não peço todas as vezes, evidentemente, não precisa, mas alguns exames para parametrizar se a estratégia está correta, se eu tenho que rever alguma coisa na minha estratégia, ou se o paciente de fato está fazendo a estratégia, né? Então é mais ou menos por esse caminho.
né? Perfeito, perfeito. Eu, em geral, proponho para os pacientes, dependendo, né, se é uma coisa mais focada em carboidratos, ou se ele tem altas alterações intestinais, aí, de gases, de obstipação intestinal, de diarreia, etc. E ele é da linha leite, da linha glúten. Então, eu Vixe, proponho coisas diferentes, né? Mas, em geral, eu dou uma geral e, dependendo, eu encaminho para nutricionista. Mas hoje acho que eu tenho duas vertentes mais comuns. Uma é sugerir uma retirada de alimentos inflamatórios de um modo geral. Né? Quanto mais sintoma gastrointestinal ele tem e quanto maior é o conjunto de sintomas aqui, né? Então é o zumbido, é o ouvido tampado, é tontura, é dor de cabeça, assim, vamos desinflamar, né? E exames de sangue exato. mostrando ácido úrico aumentado, homocisteína aumentada, ferritina aumentada, né? Então vamos desinflamar. Né? E daí eu Perfeito. sugiro entre 30 e 60 dias. E o que eu vejo é que mesmo antes de corrigir totalmente os exames de sangue, os pacientes já podem ter alguma melhora clínica parcial. Quem fica esperando a melhora ser total, às vezes se frustra nesse período de 1 a 2 meses. Mas se você entender que você está no caminho clinicamente, enquanto os seus exames de sangue estão no caminho laboratorialmente, você consegue mais precocemente tentar vincular que de fato aquele zumbido tinha alguma coisa com a alimentação. Né? E para algumas pessoas que não costumam consumir laticínios, já não são muito de farináceos, etc. E a questão é doce, é a formiga, né? Aí, em geral, eu invisto mais numa restrição, né, das coisas com açúcar refinado. E, de fato, também vai entre 30 e 60 dias, tá? Mas acho que é isso, depende do que a pessoa faz, né? Então, acho que essa tinha sido a pergunta. Bom, eu acho que é isso por enquanto, né? Eu lembrei de só mais de uma coisinha, Rodrigo, antes da gente fechar, que é uma das dificuldades da medicina integrativa é que, aliás, da medicina convencional, né? É que determinados sintomas são em regiões que têm causas em outras, né? A causa está longe do sintoma, né? E eu Exatamente. lembrei porque a gente entrou no intestino, né? Porque E são múltiplos sintomas aqui na cabeça e nos ouvidos por causa do que a gente come e acontece lá dentro do nosso intestino, né? Então, se você não tem esse conhecimento, fica difícil você fazer diagnóstico, né? E daí são os pacientes que têm colesterol alto, tomam um remédio para colesterol. Tem pré-diabetes ou diabetes, toma outro para isso. Tem a pressão alta, toma outro para isso. E ninguém olha que todos eles têm uma raiz comum de alimentos inflamatórios. Por que não conserta a base de uma vez? Né? Então, exatamente. acaba virando uma estratégia furadésima. O paciente chega para a gente com uma lista de 5 a 10 remédios, porque está só E tampando o sol com a peneira para aquele olhar absolutamente focado, né? exatamente, exatamente. É uma coisa que tem que ir mudando aos poucos, desde o do núcleo de formação nas próprias faculdades, no geral, né, para o núcleo também contemplar o olhar da saúde, não só da doença, né? E isso devagarzinho permeando toda a escala de informações, né, do meio médico, né? Até porque muita informação, aliás, informação não falta, artigo não falta, né? Tem muita coisa que, por exemplo, que nem intestino antigamente era motivo de riso, né? Mas por que tem a ver o meu nariz cheio de muco, a minha asma com o meu intestino? Né? Era motivo de riso. Hoje, a quantidade de evidência é gritante, ou seja, isso não é mais, não é eu acho, isso é oficial. Você tem que fazer, senão você está deixando de fazer o que manda as práticas com maior nível de evidência. Ou seja, não tem como otorrino, por exemplo, a gente pegar, sei lá, para sair do ouvido falar de uma IVAS de repetição, eu não tenho um olhar para a saúde intestinal, para a parte nutricional, para corrigir deficiências nutricionais que estão impactando na imunidade.
né? E a gente vai ter que lidar com isso, ter que aprender a fazer isso, se capacitar para fazer isso, né? Aqui na clínica, por exemplo, eu tenho uma Nutri, né, que atende na linha funcional aqui, né? É Uhum. importante, como otorrinos, a gente ter referência para pessoas que a gente confia, Sim, mas, perfeito. a elaboração da estratégia, né, ela tem que partir do médico. Está centralizando ali, fala, bom, neste caso eu preciso que você vá para a nutricionista para ela elaborar todo o cardápio alimentar neste conceito aqui que você precisa. A prescrição do suplemento sou eu que vou fazer, vai ser desta forma, desta forma, desta forma. Por quê? Porque se não dá certo, sou eu que tenho que conversar com o paciente. Eu não posso colocar isso para um terceiro, né? Então é Perfeito. por aí também. Perfeito. Eu falo que o otorrino é a central distribuidora. A gente recebe os pacientes, a gente é o carro-chefe desse tratamento do zumbido, né, da investigação, mas a gente decide o que fica só com a gente e o que precisa de um profissional desse networking, né, desse networking de equipe para complementar ou para assumir ou para complementar as nossas abordagens. E é isso. E é um troca-troca de informação com a equipe. É um privilégio poder ter gente que a gente confia, né? Então, Oh, Rodrigo, agora já deu a nossa 1 hora aqui. Quero mais uma vez te agradecer. Você é uma gracinha. Mostrou, inclusive, para pessoas aqui, algumas que não te conheciam ainda, né? E eu quero fechar aqui com o comentário do Dr. Klauski. O ótimo da integrativa é que nos faz estudar todos os dias. Obrigado. Juntos, fora da caixinha. É isso, com muito orgulho de fazer diferente. A gente se despede de vocês agradecendo mais uma vez. E lembrando, eu vou postar a live aqui. Quem for um médico que quiser se candidatar, ou quem tem um médico aí do coração que se importa também e quiser sugerir o nome dele, postem aqui ou me escrevam no direct, tá bom? A gente se vê numa próxima. Obrigada, viu, Rodrigo? obrigado, Tani. Muito obrigado pelo convite. Fiquem com Deus. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.